A paz do Senhor, meu querido aluno, professor de escola bíblica dominical, obreiros desta causa santa. É com muita alegria que chegamos na lição 4 desse ano de 2019. E o tema é possessão demoníaca e a autoridade do nome do Senhor Jesus. 27 de janeiro de 2019. E o nosso textual está em Lucas, capítulo 10, versículo 17, que declara: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E a nossa verdade prática diz: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e os seus demônios. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário de Lucas, capítulo 10 e versículo 17. O contexto é Lucas, capítulo 10, versículos 1 até o 24, que fala sobre a missão dos 70. E, dentro desse contexto, os 70 discípulos, ao retornarem das suas atividades espirituais delegadas pelo Senhor Jesus, passaram a relatar, a fazer um relatório do que tinha acontecido ao Senhor Jesus. Eles começaram a falar das maravilhas operadas, dos milagres, do impacto do poder da palavra do Evangelho. E eles estavam maravilhados, eles estavam felizes, eles estavam cheios de júbilos e começaram então a fazer aquele relato sobre o poder, sobre a glória que tinha acontecido. A maneira que esses 70 discípulos relataram, eles falam assim: pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Na autoridade do teu nome, até as potestades espirituais da maldade nos sujeitam, conforme Lucas 10, 17. Isso demonstra a grande alegria e admiração deles, da autoridade que tinham recebido, da autoridade que eles tinham no poder do nome do Senhor Jesus sobre as forças espirituais. Algo que a princípio eles achavam que só o Senhor Jesus que tinha esse poder. E só ele tinha autoridade, ele e os seus 12 discípulos, que tinham autoridade para expelir os demônios, para repreender as potestades. Mas agora, então, eles se maravilhavam, eles se alegravam, porque eles também tinham recebido poder. No nome de Jesus, com autoridade, eles podiam expulsar os demônios. Pela autoridade de Jesus, pela autoridade que eles receberam, até os demônios lhe eram sujeitos. Mostrando então a eles que na autoridade do nome do Senhor Jesus, podiam libertar os homens dos espíritos malignos. E é isso que traz então a alegria desses 70 discípulos. E o nosso textuário declara: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, graças a Deus, até os demônios se nos sujeitam. Então é um textuário muito maravilhoso, mostrando o poder que há no nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica de classe está aqui em Marcos, capítulo 5, entre os versículos 2 até o versículo 13, que fala sobre o endemoniado gadareno. Você encontra essa mesma passagem em Mateus 8, 28, 34 e Lucas 8, 26, 39. Quais os objetivos dessa lição, especificamente essa lição de número 4? Destacar a possessão de sua harmonização na Bíblia. 2. Conceituar legião demoníaca. 3. Expor o poder de Jesus sobre os demônios. E 4. Analisar o comportamento
daquelas pessoas criadoras de porco e do povo. Há uma interação aqui com o professor, há um sugestionamento que a gente nessa semana nós possamos compreender que a lição de número 4 é um desdobramento da lição de número 3. Lembra que nós falamos sobre os demônios na lição de número 3? E hoje a gente retoma mostrando uma outra perspectiva, a autoridade do nome de Jesus sobre as potestades demoníacas. Então é importante ressaltar que os demônios continuam a assaltar e a prejudicar vidas e famílias inteiras, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Olha que função que é do diabo e dos seus demônios. Vieram para matar, roubar e para destruir. O contraste, a palavra de autoridade da vida declara Jesus: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. É a autoridade do nome de Jesus contra as potestades infernais. Mas esses demônios continuam a odiar o gênero humano, a mais bela criação de Deus. Por isso nós precisamos estar sempre em comunhão, na presença do Altíssimo, cheio do Espírito de Deus, para repreendermos essas potestades, para levar libertação para as vidas que se encontram amarradas nas correntes, nas cordas da escravidão maligna. A igreja tem a pessoa bendita do Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, o Paráclito, o Consolador. Jesus disse: eu não vou deixar órfãos vocês terão um confortador, alguém para levá-los em toda justiça, em todo juízo. Graças a Deus. Então a igreja tem o Espírito Santo e ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. Então cabe a nós a buscarmos a esse poder celestial. Nós temos a introdução que fala sobre a leitura bíblica em classe, que é exatamente capítulo 5 de Marcos, versículos 2 até o 13, que é sobre o endemoniado gadareno. Então vamos lá, capítulo 5 de Marcos. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu estava fazendo história na Universidade de São Paulo, eu vi um programa, isso foi na década de 90, 1990, olha que faz tempo, não é? E lá havia um programa de intercâmbio entre a Universidade de São Paulo e o Estado de Israel. E eu me inscrevi, fui aprovado e fui para esse intercâmbio em Israel. E eu morava basicamente a 10, 15 minutos do Mar da Galileia, num kibbutz chamado Kibbutz Afikim, no Jordan Valley, na Galileia. E eu sempre que tinha a oportunidade pegava a bicicleta, ia até o Rio Jordão, que passava atrás do Kibbutz Afikim, o Rio Jordão, ou então ia lá ver o Mar da Galileia, que era mais ou menos uns 10 a 15 minutos. E uma vez, eu e mais uma pessoa lá em Israel, fizemos o contorno inteirinho do Mar da Galileia de bicicleta. Nós saímos mais ou menos umas 8 horas da manhã e fomos chegar quase 8 horas da noite. E nós passamos por essa cidade que formava Decápolis, em volta do Mar da Galileia. E aqui está dizendo, na margem do mar, esse é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem 3 nomes. É Mar da Galileia, na verdade não é um mar, é um lago de água doce, mas ele é chamado de Mar da Galileia. Segundo, Lago de Genezaré, que é outro nome que ele tem, e o nome hebraico dele é Kinneret. Kinneret vem da palavra Nor, significa a palavra hebraica que significa harpa. Porque se você olhar uma foto do Mar da Galileia, você vai perceber que ele é um formato de uma harpa. Por isso a palavra Kinneret. Então, chegando a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, então endemoniado, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender,
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar, que é o mar da Galileia. Vamos então para nosso primeiro tema da lição: a possessão maligna. A harmonização nas narrativas. Então você pode observar, Mateus afirma que foram 2 endemoniados. Está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 28. Mas Marcos e Lucas registram apenas um. Marcos 5, 2 e Lucas 8, 27. Os pormenores descritos em Marcos são de um só, razão pela qual a narrativa está concentrada nele. Marcos e Lucas registram apenas o mais violento e o mais feroz deles. O outro detalhe é que Mateus apresentou apenas um resumo do episódio, pois a sua ênfase é a autoridade de Jesus sobre os demônios. Mateus omite o fato de o porta-voz dos demônios se identificar como legião, e também o desejo do gadareno, após sua libertação, de seguir a Jesus. Por isso que são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque um completa o outro nos seus detalhes, né? Essa que é a beleza deles, eles não se contradizem, eles apenas tornam mais nítidos alguns pontos, acaba dando mais detalhes. 2. A opressão. Os demônios aparecem como agentes de Satanás, causadores dos males, dando às suas vítimas características típicas. Então, uma pessoa endemoniada tem uma força sobre-humana, poder de adivinhar, conhecimento sobrenatural, rugidos, atitudes estranhas que beira ao sobrenatural mesmo. Então, é comum uma pessoa endemoniada ter essas reações atípicas. Eles atacam suas vítimas e, ao possuí-las, dominam suas faculdades mentais, levando-as à demência, às vezes incapacitando-as de falar e de ver. Então, é uma coisa horrorosa. Um quadro estarrecedor. O endemoniado gadareno vivia, sabe aonde? Nos sepulcros, um local impuro, um local de decomposição de corpos. E ele vivia nu, desnudo, e era violentíssimo, que nem mesmo as cadeias que colocavam nele se sustentavam. Corria pelos montes e desertos, se ferindo com pedras, gritando, urrando. O fato de procurar viver nos sepulcros já era uma demonstração de sua anomalia. O comportamento violento e sobrenatural, porque ele quebrava os grilhões em pedaços desse gadareno, para sua própria destruição e para a perturbação de seus vizinhos, revela a natureza destruidora do maligno que só veio para matar, roubar e destruir. Então, o resumo desse primeiro tópico diz: a possessão maligna é um quadro estarrecedor, narrado e harmonizado nas narrativas dos evangelhos.
nós temos um subsídio didático pedagógico, que você pode consultar com mais calma, e o tópico 2, a legião demoníaca. Primeiro, uma legião. Jesus perguntou ao espírito imundo como ele se chamava. O que ele respondeu: legião é o meu nome, porque somos muitos. Está no versículo 9. Uma legião romana, uma legião que era uma constituição de soldados romanos, era formada de 6.000 soldados. Ainda que o número de demônios não seja exato, ou que legião seja uma identidade, eles eram muitos. Como nós sabemos disso? Porque havia 2.000 porcos, está aqui na narrativa, né? Ali estavam pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos a entrar nos porcos. E aqui fala então que a manada se precipitou, e eram quase 2.000 porcos. Então, embora o nome seja legião, não necessariamente era formado por 6.000 demônios, ou era, né? Isso aí não é uma questão que não é um detalhe claro. Eles são numerosos e poderosos, organizados e batalham sobre uma mesma bandeira, sob a autoridade de Satanás. 2. Expulsar e não dialogar. Alguns procuram estabelecer diálogo com os demônios, porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome. Isso é visto com frequência nos movimentos neopentecostais, inclusive pela mídia televisiva. Mateus 10:8 declara: expulsai os demônios. Esta é a ordem que recebemos do Senhor Jesus. Não é de manter diálogo com o demônio. Por quê? Porque João 8,44 é claro: o diabo é o pai da mentira. Tudo que você perguntar para ele é mentira. Então não adianta você falar com ele. Ele só falou com sinceridade diante de Jesus porque ele sabia que Jesus sabia. Ele não podia mentir para Jesus. Então os demônios não tinham autoridade para mentir para Jesus. Eles sabiam que Jesus é Deus. Então ele não podia mentir para Jesus. Agora, para qualquer outro ser humano, ele mente. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ninguém deve acreditar nem ficar impressionado com as declarações dos demônios, porque eles são mentirosos. Isso ocorreu porque o demônio era obrigado a confessar publicamente quem era o responsável pela miséria do gadareno. Então Jesus queria demonstrar a situação daquele gadareno. A presença do Senhor Jesus, o poder e a presença de Jesus incomoda o reino das trevas. O espírito imundo perguntou: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8:29. Isso mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas, e também que esse encontro serviu como prenúncio da condenação final. Então o diabo já sabe com os seus demônios que serão condenados. Resumo do tópico 2. A presença de Jesus expulsa qualquer legião demoníaca. E 3. O poder que há no nome de Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Graças a Deus. 1. Os demônios sabem quem é Jesus. O relato da possessão do gadareno e de sua libertação é uma mostra clara, nítida, do poder absoluto de Jesus, até sobre o reino das trevas. Os próprios demônios sabem quem é Jesus. Nós lemos isso em Atos 19, quando ocorreu aquele episódio dos filhos de Bar Jesus, que tentaram expulsar Jesus. Os demônios falaram: nós conhecemos Jesus, e vocês quem são? Porque eles não tinham autoridade. Olha só o que diz Marcos 1:24. Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha Marcos 1:24. Ou então Tiago 2:19. Ele tem medo de Jesus, estremecem diante dele. Claro, o Satanás tem medo com seus demônios. 1 João 3:8 declara que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então os demônios sabem que há tempo determinado para o juízo divino,
sobre as hostes infernais, e eles tremem e temem por isso. 2. A soberania de Jesus. Nessa passagem vemos que aqueles demônios, ou pelo menos seus porta-vozes, suplicando, pediram 3 coisas: que Jesus não os mandasse para outra região, versículo 10, que não os mandasse para o abismo antes do tempo, e que lhes permitisse entrar na manada de porcos que pastava por aquele local. Então os demônios não são nada diante de Jesus. Marcos parece mostrar Satanás e seus demônios como inconvenientes e não como seres todo-poderosos diante de Jesus. O inimigo da nossa alma não pode fazer o que quer. Os demônios fizeram esses pedidos porque não tinham autoridade, porque não podiam fazer o que queriam. Por isso pediram para Jesus. 3. A libertação do oprimido. A extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção do povo. O povo daquela época meio atrapalhado, né? Não é só daquela época, até hoje, né? Muita gente se reuniu para ver o que havia acontecido, pois a cura repentina do endemoniado era algo espantoso. Eles nunca tinham visto essas coisas, né? Encontraram o homem em perfeito juízo, vestido e junto com Jesus. Glorificaram a Deus, glorificamos a Deus quando vemos pessoas que estavam oprimidas, possessas, destruídas, restauradas pelo poder de Jesus. E Jesus nos delegou essa tarefa de levar o Evangelho, que é o poder de Deus. Resumo do tópico 3. O poder de Jesus liberta o oprimido e atesta que o Filho é soberano. 4. Os porqueiros, os criadores de porco. Bom, nós precisamos entender isso, porque esse judeu não come carne de porco. Como que tinha gente criando porco em Israel? Então vamos entender isso historicamente. Segundo Mateus, o fato ocorreu na província dos Gadarenos. No entanto, Marcos e Lucas falam da província ou terra dos Gerazenos. Depende aí da sua versão. Gadara situava-se a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo do Mar da Galileia, e Gerasa, atual Geras, na Jordânia, ficava a cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da Decápolis, as 10 cidades gregas, a leste da Galileia. Segundo o historiador Flávio Joséfos, o território de Gadara se estendia até o lago da Galileia. Moedas daquele tempo trazem o nome de Gadara, com o desenho de um barco impresso. 2. Sobre a manada de porcos especificamente. Bom, a população de Decápolis era mista, entre gregos e judeus, ou judeus e gentios. A criação de porcos não era permitida aos judeus, por isso é provável que o porqueiro fosse gentio. O prejuízo foi grande, já que eram 2.000 porcos, é uma quantidade grande. Os porcos não resistiram à opressão e se precipitaram por um despenhadeiro e foram afogar no lago. A tradição judaica dizia que os demônios e porcos são uma boa combinação. Os judeus consideravam os demônios e os porcos como pertencentes à mesma ordem, e os porcos eram considerados o lar dos espíritos imundos. Isso é uma tradição judaica. Essa tradição parece ser expressa quando os demônios pediram para entrar na manada de porcos. 3. O estranho pedido do povo. Bom, Jesus foi convidado a se retirar da terra deles, dos Gadarenos. Por quê? Por causa do prejuízo da manada de porcos. Os porcos valiam mais que a vida humana na concepção daquela gente. Essa estranha recepção causa-nos tristeza e espanto, como o herói é convidado a retirar-se. Mas hoje não é diferente. Há os que substituem Jesus por qualquer coisa. E é comum, muito comum, coisificar as pessoas e personificar as coisas, infelizmente. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Resumo do tópico 4. Mesmo vendo o gadareno em perfeito juízo, o povo se colocou contra Jesus. Nós temos um subsídio bibliológico, uma explicação sobre o que é legião e as considerações finais. A possessão demoníaca é um fenômeno estarrecedor que só pode ser contido pelo poder de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, ainda tem muita gente que é possessa, no mundo inteiro,
pessoas que são dominadas por esse espírito. Por isso que precisa de gente cheia do Espírito Santo, que tem autoridade para repreender em nome de Jesus essas potestades. O Senhor Jesus manifestou o seu poder sobre toda a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre a morte, sobre as enfermidades e sobre o poder das trevas. Os demônios estremecem diante do Filho de Deus. O poder de Satanás é limitado diante do glorioso poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós precisamos de Jesus, da comunhão com Ele, para dele receber o poder e assim expulsar, expelir os demônios, pois Ele nos dá autoridade. Amém? Que Deus continue abençoando sua classe de escola bíblica dominical. Que você tenha uma aula abençoada. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.